Respeitável público, muito bom dia a todos os telespectadores do YouTube. Nós vamos cumprimentando você que está no YouTube, pedindo para que você curta, compartilhe, comente e deixe aí para nós alguma informação, feedback sobre essas lives. Enquanto isso, os nossos amigos internautas do Instagram estão entrando. Digo para vocês que é um desafio grande para mim ter essa disciplina, porque hoje eu teria todas as desculpas para não estar aqui. Desculpas pessoais, desculpa que eu tenho uma audiência 1 hora e é uma audiência difícil de fazer. Tenho também o Neto que não está aqui. Então, assim, isso eu quero dar como exemplo para vocês, tá? Isso aqui é exemplo de eu me comprometi e eu estou aqui. Hoje eu teria várias e várias desculpas, formas de falar. Não, gente, o Neto não está aqui, deixa para outro dia, porque não vai gravar. Não vamos fazer isso, não é o nosso perfil, a gente está aqui para conversar. Nas lives anteriores, nós começamos aqui, falamos sobre gatilhos de venda lá nos primeiros, depois falamos de mentalidade. Disse e repito para vocês, esses minutos que nós temos aqui quarta-feira é algo que eu já tive muito mais intenso com o time A, e hoje eu me orgulho muito de ter treinado o time A, por quê? Até mandei hoje uma imagem no grupo e falei, o time A acreditou em tudo que eu falava, porque a Cris Junqueira do Nubank está falando lá, e eles mudaram de patamar de vida hoje. O que a Victoria, a Anaís e Rodrigo ganha é acima ou muito acima da média do mercado, porque eles acreditaram lá atrás. E o nosso negócio, ou sempre, ou todos os negócios, para mim, sempre serão negócios de pessoas. Para que vocês entendam e para quem está aqui me assistindo, entendam que mais importante para nós do que qualquer outro assunto é treinar a Karine, treinar a Gabriela, treinar a Alex e treinar a Victoria. Isso é muito importante, principalmente quando a gente pensa que amanhã a Karine pode ser minha sócia. E para que a Karine seja minha sócia, eu vou garantir que quem treinou ela foi eu, desde mentalidade, desde assunto de vendas, desde os assuntos relacionados à audiência, tudo. Então isso aqui não é uma perda de tempo, isso aqui é um investimento de tempo que eu estou fazendo. Por quê? Ninguém olharia para Anaísa e Victoria lá atrás, errando senha do meu token, quebrando maçaneta da porta e diria que elas seriam sócias do escritório hoje, diluiriam Emanuel e Pedro. Tá? Ninguém diria isso. Diria? Diria? Você acreditaria nisso se te falasse isso lá atrás? Então, não desacreditem dos sonhos de vocês e dos objetivos. Por quê? Porque ninguém acreditaria. A Anaísa chegou aqui, tinha 19 anos. Franzina, simples, toda caladinha, e hoje é uma das advogadas mais respeitadas que eu conheço do sexo feminino. Isso tudo foi construído aqui. O que nós estamos conversando? Nós falamos nas lives anteriores sobre fases de negociação. Por quê? Existem fases de negociação muito diferentes para um vendedor de serviço, e aqui eu falo como vendedor de serviço para que as pessoas que estão aqui assistindo escutem e entendam que quando eu falo vender um serviço, seja advocacia, seja fisioterapia, seja o dentista, qualquer serviço se vende dessa forma. A gente vai avançar daqui a pouco para a gente entender outros assuntos. Por quê? Principalmente o advogado, ele tem uma cobrança diferente da sociedade, com cobrança de integridade, de boa-fé, várias outras questões. Isso eu vou trabalhar e vou falar. Isso é só para o advogado. Mas até agora aqui serve para todas as profissões que vendem um serviço. E se você não entender que você vende um serviço, você vai continuar vendendo hora. Para mim, e vou repetir para o meu time, eu estou falando isso aqui, é ao vivo, é aqui para um treinamento para quem quiser acompanhar no Instagram, mas eu estou falando para vocês, eu não tenho interesse nenhum a não ser treinar vocês. É muito barato para nós, do Pacheco e Reis, pagar salário para vocês. Então, se vocês ficarem pensando em salário sempre, vocês vão se frustrar. Todo profissional qualificado precisa pensar que ele precisa ter remuneração variável. Outro dia alguém me perguntou assim, Manuel, você hoje aceitaria um trabalho de 30 mil reais? Salário de 30 mil reais? Eu falei, eu já passei dessa fase. E a pessoa falou, você ganha mais do que 30 mil reais? Eu falei, não, a fase de trabalhar por um salário. Entende isso? Eu já passei por essa fase, eu já precisei um dia trabalhar por um salário. Mas depois que você se torna um profissional e que você entende sua qualificação, você entende assim, hoje, se eu ganhasse, ou se eu tivesse remuneração aqui relacionada ao meu desempenho, eu tenho certeza que eu iria ganhar mais do que todo mundo. Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque eu sei que eu tenho um desempenho acima da média. Então hoje, se eu saio da advocacia, eu vou trabalhar, sei lá, como assessor de investimentos, como qualquer outra coisa, eu vou procurar um lugar que vai me pagar pelo meu desempenho. Não precisa me pagar salário.
Salário é algo que está num nível abaixo, e eu estou ensinando isso para vocês. E nas fases da negociação da advocacia, que é o que a gente conversou anteriormente, a gente estava falando de como que um iniciante precisa conversar. E aí, só para relembrar aqui, porque a repetição também é um método de ensino, e aqui eu estou na posição de professor para vocês, a gente passou por 4 etapas. Primeiro contato, qualificação, consulta e reunião e acompanhamento. O que a gente combinou, o que a gente conversou aqui? Primeiro contato. Qual que é a primeira regra? Contato rápido, ou aqui eu chamei de regra dos 5 minutos. Responder em 5 minutos. Hoje eu tento responder os clientes que me procuram o mais rápido possível, mas vocês precisam fazer isso a qualquer tempo, no mais rápido possível. Por quê? Porque você às vezes não tem outro potencial competitivo. Então isso precisa estar marcado com vocês e com os profissionais que estão aqui nos assistindo, que estão comentando. Hoje feedback é muito importante. Hoje retornar para o cliente é muito importante. Eu sou um consumidor, você também é? A gente consome produtos e serviços o tempo inteiro. Eu adoro ser bem atendido. Eu estou esperando uma farmácia de manipulação aqui que não responde o orçamento para mim. Você acha que eu vou comprar com ela? Lógico que não. A impressão que passa é, se ela demora para me responder, para me dar um orçamento, imagina para me entregar um pedido. Entende isso? Então, assim, e eu lembro que eu falei para vocês que vendas tem tudo a ver com emoção e não racionalidade? Então, olha o que me passou como impressão. Então, essa é a nossa primeira pontuação. Que o primeiro contato ele precisa seguir uma regra que a gente chama de a mágica dos 5 minutos. 2, qualificação. Ao conversar com um lead, o lead é aquele que é um potencial ou um futuro cliente. A gente tem que fazer 4 perguntas ou 5 perguntas, 4 perguntas para a gente identificar e qualificar esse lead. Como que a gente qualifica esse lead? 1, é prioridade o assunto que ele está conversando comigo? Porque se não for prioridade, você vai estar perdendo tempo. 2, quem que decide? Principalmente nós que somos um escritório voltado para o empresarial, não adianta você estar conversando com um funcionário. Imagina só, alguém está querendo vender um plano de internet aqui para nós. Aí quem atendeu o telefone foi a Gabi ou a Alexia, tá? E aí a Alexia atendeu lá, escutou a pessoa ligar e falar: oi, tudo bem, eu queria falar com o responsável. Ela pode falar comigo mesmo, eu posso atender? Aí, olha, tem um plano de internet aqui que vai custar R$10 por mês. E vai ser a internet mais rápida do mundo. É um ótimo serviço, correto? É muito bom. Mas a Alexia decide isso? Ah, mas custa R$10 por mês. Não, ela não decide. A pessoa que está tentando vender para ela está perdendo tempo. Entendeu? Compreendeu? A pessoa já tem que fazer a qualificação, e eu aqui fiz a qualificação inconscientemente, quem é o responsável? Quem é a pessoa que decide? Quem tem a caneta na mão? A Alexia pode chegar para mim depois e me passar: olha, Manuel, ligou aqui e tal, custa R$10, é muito bom, mas no final eu falo: Alexia, vai lá, decide, pode assinar, pode resolver, mas não foi ela que decidiu. Então, muitas vezes, ela acaba perdendo tempo. E quando a Alexia passa para mim algum assunto, às vezes perde a qualidade também, qualidade técnica. A pessoa pode, às vezes, ali estar perdendo tempo. Por quê? Porque a Alexia está gastando um fosfato maior do que o necessário nesse atendimento. Clareza no problema. Qual o problema a pessoa precisa resolver? Ontem eu fiz um atendimento aqui de uma pessoa que queria resolver um assunto de inclusão de um filho esquizofrênico com 38 anos no plano de saúde dele. Tá? Só que o problema dela não é esse. O problema dela não se resolve com uma ação judicial para incluir a pessoa. Isso é muito importante vocês, como advogados, aqui terem, tá? Não tem como eu vender para ela uma liminar para incluir o filho de 38 anos no plano de saúde. Não é isso. O plano de saúde está certo em negar a inclusão dele. O que eu preciso fazer? Eu preciso interditar essa pessoa, porque ela não tem mais capacidade de discernir sobre seus atos e serviços e ela não tem mais capacidade laboral. Eu preciso requerer talvez um auxílio-doença para ele. Por quê? Porque agora ele está com uma doença que tem talvez um benefício previdenciário. Eu preciso resolver as questões de dependente previdenciário para ele. Por quê? Porque na ausência dos pais, ele vai precisar de um outro requerimento. Vocês estão vendo que a pessoa me procurou para um assunto, eu já vendi 3 serviços para ela antes. E por último, que não é o menos importante, mas é o urgente, é o que fez a pessoa me procurar, é o assunto do plano de saúde. Esse é importante? Mas tem vários outros. Esse é urgente? Mas tem vários outros importantes no meio do caminho que tem que ser feito. No final, ela saiu daqui fechando 4 serviços e era um só. Um serviço que talvez em outro escritório ela iria, sei lá, gastar R$2.000, ela vai gastar aqui 6, 7, 8, 9, mas ela vai resolver a vida dela como um todo, ela vai dormir em paz. Por quê? Porque são 4 problemas muito sérios.
Então, isso é muito importante. Quando nós estamos atendendo um cliente, eu preciso identificar o que ele precisa e não o que ele quer comprar. Na maioria das vezes, o cliente não sabe o que ele precisa comprar, principalmente num serviço como o nosso, que é técnico. Quem dá o diagnóstico sou eu. A mulher saiu daqui apaixonada, assim, nossa, que isso, eu não sabia que era assim. É assim. Ela entrou aqui e ela falou, eu achei que eu ia gastar R$ 2.000, ela vai gastar 10, é 5 vezes mais. Só que ela saiu daqui assim, consciente, nossa, eu não tinha noção disso. Então, entender a clareza e realizar a clareza do problema é muito importante. De acordo? Alinhamento financeiro. R$ 10.000, por exemplo, nesse serviço é um valor grande. Às vezes a pessoa não tem condição de fazer o pagamento desse serviço. Só que eu, Emanuel, preciso já viabilizar isso. Como que eu resolvo isso? Ao falar do trabalho para essa pessoa, eu não falei R$ 10.000, até porque R$ 10.000 assusta ela. E aí lembram que eu já falei aqui sobre a gente, por exemplo, mostrar valor antes do preço, antecipar as objeções? Eu falei, olha, a senhora vai gastar 10 parcelas de R$ 1.000. Ponto. Tá resolvido. Eu resolvi 4 problemas, multipliquei por 5 o faturamento que eu vou ter em cima desse cliente e consegui fazer isso com 10 parcelas de R$ 1.000. No início é difícil. Se eu tivesse aqui mentorando um advogado que está no início, eu ia falar totalmente diferente para ele, tá, pessoal? Então, quem está aqui tem um disclaimer. Porque às vezes quem está aqui, que está começando, que está no nível 0 da carreira, ele precisa ter um faturamento de uma entrada, de um valor um pouco mais alto, porque tem que pagar aluguel. A gente aqui não. Se a mulher me pagar de 20 vezes de 500, o faturamento do escritório não vai mudar por causa de R$ 1.000 no mês. Concorda? Mas, no montante, isso vai fazendo diferença. E eu hoje, olha a diferença, hoje o Pacheco e Reis pode viabilizar uma forma melhor de pagamento para essa pessoa do que a forma com que ela teria aqui. Então, essa situação é uma situação que você faz quando você já está num nível, entre aspas, um pouco mais avançado. Mas, para quem aqui precisa disso, olha, eu vou combinar com você uma entrada de 30% desse valor e o resto a gente divide em 7 parcelas de R$ 1.000. Vai dificultar um pouco mais o fechamento? Sim. Por quê? Porque a entrada às vezes pode dificultar. Mas inadimplência é zero. Por quê? Porque eu tenho 4 serviços que são de altíssima duração, que vai durar aí pelo menos uns 2 anos de serviço aqui, e ela vai me pagar em 12 meses. Então, isso é algo que precisa estar na mente do advogado e que na faculdade, alguém já te falou disso? Alguém já conversou sobre isso com você? Alguém já conversou? Então eu estou treinando aqui advogados. Por quê? Porque vocês são bacharéis em direitos aprovados no AB. Advogados vocês vão ser daqui a um tempo. Infelizmente, essas maldades ainda não tem jeito de saber na vida. Consulta e reunião. Mostrar valor antes do preço. Como que mostra valor antes do preço? Tem várias formas. Por que você não sai de casa feia? Porque você está mostrando valor para a sociedade. Porque você quer um namorado. Porque você quer que as pessoas te achem bonito. Por que eu uso um terno azul bonito desse aqui com a gravata azul combinando? Porque eu estou mostrando um valor de organização, de beleza. Beleza é uma das nossas artes. Isso vem de beleza, não é assim, simplesmente, ele é bonito, ele é feio. Não, não. Sou organizado. Antecipar objeções. Isso é algo que é o mais importante para mim da venda aqui. De todos os pontos, se eu tivesse um para falar aqui, assim, esse é o mais importante, é antecipar objeções. Principalmente quando você já teve a venda de um serviço mais de uma vez. Você já vendeu uso campeão aqui? Já vendeu inventário aqui? Já vendeu aposentadoria aqui? 1 milhão de vezes, correto? A gente já sabe tudo que a pessoa vai perguntar. Vocês, quando respondem mensagens que são aqui, já sabe tudo, eu já sei tudo que a pessoa vai perguntar. Não tem uma objeção de um serviço que eu não sei. Por quê? Porque a gente já faz isso 1 milhão de vezes. O cara é empresário, que vai pagar aqui mensal. Eu já sei, isso vai aumentar o custo dele, ele vai comparar o custo do nosso serviço com o custo da contabilidade, então eu já preciso mostrar para ele que o meu atendimento é muito mais veloz do que o da contabilidade, eu preciso mostrar para ele que o meu atendimento também é consultivo, eu preciso explicar para ele que a estrutura hoje de advogado, com 16 pessoas aqui, é uma estrutura extremamente preparada para atender. Tá entendendo? Por quê? Porque é custo. Aqui eu não falo o tempo inteiro para vocês que a gente tem que diminuir custo. Essa é uma objeção que eu encontro quando um empresário vai ter que pagar aqui um valor mensal para nós. Ele também quer diminuir custo. Só que no custo-benefício, eu mostro para ele que o valor de ter, olha aí, valor de ter uma consultoria jurídica, que ele vai poder falar com tantos advogados aqui, especialistas em tantos assuntos, com um compromisso tão grande, com resultados que já foram entregues para outras empresas, o preço é ínfimo perto do valor que existe.
E aí por isso que a gente fecha o número de empresas que a gente fecha aqui. Toda venda é razão e emoção. Se eu trago todos os assuntos para a razão, eu acabo sempre perdendo a venda. Estou falando do empresário aqui. Quando o empresário está falando comigo, eu tenho frases que são padrões de fechamento. A Victoria já sabe, porque ela atende comigo as empresas e ela já sabe. Eu vou falar frases que, assim, se o cara escutar, ele vai fechar. Quais frases são essas? Eu não vejo empresário morrendo de fome. Essa é a frase. Eu não vejo empresário morrendo de fome. Tem um monte de gente aqui me assistindo, um monte de empresário que assiste no YouTube aí depois. Essa galera saiu de casa, acordou cedo, fez o básico, você vai vender. Não tem como, vai vender. O nosso amigo lá, ele acorda cedo, compra mais barato, vende mais caro. Vende, não vende? Todo mundo vende. Todo mundo está vendendo. Ninguém está morrendo de fome. O empresário morre afogado. Ele tem tanto problema que chega uma hora que a água já não passa mais do nariz, que ele já não consegue mais sair dessa situação. Essa frase é emocional. Por quê? Porque esse empresário, ele já viu vários amigos dele quebrando, ele já viu várias outras pessoas do setor dele passando por dificuldades e problemas. Ele está enfurnado em problema. Tá vendo? Isso pode parecer muito racional. A frase é racional, porque é verdade. Entende? Mas eu levo a frase para o emocional, por quê? Porque eu sei que isso toca no medo. E aí a gente pode em outro momento, mas isso é um assunto muito avançado, porque eu não posso aqui, eu tenho 15 minutos, já até venceu o meu prazo, conversar sobre criança interior. Você acha que eu tenho medo de quebrar? Porra, pra caralho! É muito difícil. É lógico que tem. Toda pessoa tem. Você tem medo de quebrar? Todo mundo tem. Então, quando eu trago uma frase dessa empresarial para o cliente empresarial com um medo que eu sei que é um medo dele existente, eu acabo excluindo essa situação e mostrando para ele, olha, comigo aqui vai ser mais difícil isso acontecer. E por último, acompanhamento. Modelo de abordagem, definir cadência. Definir cadência também é muito importante. Pessoal, lembra daquele menino chato que você às vezes pensou em dar uma chance para ele, mas ele te manda mensagem, ele é porteiro, todo dia ele te dá um bom dia. Você às vezes não quer responder o bom dia dele, que você às vezes não quer responder, porque assim, você está em outra vibe, você foi treinar de manhã, você não está na vibe de responder um bom dia dele, mas ele continua sendo porteiro, bom dia, boa tarde, boa noite, e ele não consegue ter outro assunto com você. A cadência dele é diferente da sua. E pela cadência dele ser diferente da sua, você criou um desinteresse. Então, cadência precisa ser muito bem pensada para que a gente possa avançar no fechamento. Essa aula foi o resumo das fases da negociação que eu queria conversar com vocês. Para mim, elas são muito importantes. Eu quero que vocês gravem isso. É um treinamento que a gente está fazendo. E na próxima live, eu quero conversar com vocês sobre 3 requisitos que eu entendo que todo advogado de sucesso, todo empreendedor de sucesso é obrigatório ele ter. Carisma, noção de vendas, e a gente vai trabalhar muito isso aqui, né? O que a gente está trabalhando agora? Noção de vendas, correto? Cadência, preço e valor, reciprocidade, isso tudo é noção de vendas. E noção de construção de patrimônio. Por quê? Se alguém aqui tem algum medo de quebrar, como por exemplo, é o medo dos nossos empresários, é o medo que eu falo aqui que todo mundo tem, como que eu me protejo? Eu já disse para vocês, hoje, eu posso quebrar? Todo mundo pode. A gente ora para Deus, pede proteção, mas a ruína, ela é possível para todo mundo. Só que eu dificultei ela. Cada dia eu dificulto ela mais um pouquinho. Hoje, por exemplo, eu dificultei mais um pouquinho comprando algumas ações. Quem chuta a empresa? Do Brasil. Parabéns, vocês estão muito treinadas. Alguma pergunta? Não? Então, pessoal, próxima aula. Para ser pica nos negócios, você precisa de 3 coisas. Carisma, noção de vendas e noção de construção de patrimônio. Vou falar sobre isso. Pessoal, quem assistiu até aqui agora, muito obrigado. Saibam que para mim representa o mundo. É muito mais importante para mim do que vocês imaginam. E quarta-feira que vem nós estaremos aqui às 11h45. Muito obrigado, um abraço, até mais.